Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. As orações já foram feitas. Eu apenas digo, salve nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos auxilie a termos a humildade de estarmos aprendendo em conjunto. Esse trabalho de hoje, eu já fiz lá na sede antiga, lá pelos idos de 2019, mas a gente sempre tem público novo, sempre tem gente chegando, sempre tem gente conhecendo, e é sempre bom rememorar e fazer releituras. E a gente vai trabalhar sobre espiritismo básico. Né? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 está escrito: Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único jota ou um único tio. Então é sobre essa lei que a gente vai versar. Moisés, a lei de Moisés, ela tem duas etapas distintas, né? A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou a lei disciplinar de Deus, que é a lei dele mesmo, pessoalmente, né? Que ele estabeleceu. Uma é invariável, imutável. A outra é de acordo com os costumes, ela é apropriada à humanidade da época, o caráter do povo da época, né? E acabaria se modificando com o tempo, como são todas as leis humanas até hoje. Moisés, ele precisou dar um caráter divino ao que era humano, para disciplinar aquele povo, para manter o povo pelo temor. Era um povo turbulento, indisciplinado. Então ele revestiu as leis dele de um caráter divino, né? Moisés traria, principalmente para a humanidade, a ideia de um Deus único. Essa é a primeira revelação. Embora no Primeiro Testamento é um Deus cruel e vingativo, como está escrito lá em Naum, em outros momentos, que exigia que lhe fosse versado falar do nome corretamente, enfim. Mas ele trouxe a ideia de um Deus único. Essa é a primeira revelação. Mais ou menos 1350, 1500 anos depois, viria Jesus, dizendo que ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o exato sentido, apropriando-a ao grau de adiantamento da época. Então, ele veio trazer mais um grande passo, um degrau na lei. Né? Quando ele dizia que nenhum jota ou nenhum tio da lei cairia, ele quer dizer o quê? Que essa lei vai ser promulgada no mundo inteiro, por todos os povos, todas as nações, na pureza, por todos os filhos. Né? De que valeria uma lei se ela privilegiasse algum povo específico? Né? Isso seria também uma lei humana. Jesus veio nos dizer que a verdadeira vida, né, a vida definitiva, não está sobre a terra, mas no reino dos céus. E nos trouxe o caminho que conduz até lá, até essa verdadeira vida. Porém, ele não disse tudo. Em muitos pontos, ele depositou apenas o germe da verdade, para que o tempo auxiliasse, a humanidade continuasse progredindo e se preparasse para um dia trabalhar melhor essas verdades, né? Novas ideias surgissem, novos pensamentos, novas situações, né? Um novo patamar de maturidade para a humanidade, né? Inclusive com o auxílio do progresso da ciência. O progresso da ciência ajudaria a expandir mais o pensamento, a intelectualidade, para que se aceitassem novas ideias, né? Em João 14,16 está escrito: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ainda em João 15,26 está escrito: Mas quando vier o Consolador, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Jesus é a segunda revelação. O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, revelar à humanidade, por provas irrefutáveis e irrecusáveis, a natureza do mundo espiritual, né? E as relações desse mundo com o mundo corporal aqui nosso, com o mundo físico. O Espiritismo, ele não está personificado em ninguém, porque não é um ensinamento de um homem, é dos espíritos, das vozes do céu, tá certo? Em todos os quadrantes do planeta. O que você encontrar aqui vai estar em conformidade com o que você encontrar numa colônia, num médium lá no Vietnã, enfim. O que vem do espiritismo, da espiritualidade, é igual.
E ele também não veio destruir a lei cristã, mas dar cumprimento, completar, explicar, expandir em termos claros o que foi dito lá atrás de forma alegórica, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento. O Espiritismo é a terceira revelação, e é sobre ele que a gente vai versar aqui hoje. Como nasceu o Espiritismo? O primeiro caso conhecido, registrado na história moderna, tá? Registrado, documentado, foi o famoso caso das irmãs Fox, no condado de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848. Tá? Então, é o primeiro caso nos tempos modernos registrado. Mediunidade, por exemplo, na Bíblia você tem mais de 40 casos, pelo menos, certo? Uma família se mudou para uma propriedade, tinha 3 filhas, e essa propriedade você tinha muito barulho, batida no chão, no teto, no assoalho, né, de noite, e às vezes mais violenta, enfim. E aquilo passou um belo dia, a irmã mais nova, Kate, 31 de março de 1848, ela já tinha apelidado essa bateção, esse fenômeno de pé rachado. Ela entra e fala: senhor pé rachado, se o senhor me entende, faça o que eu faço. E bate o pé no chão 3 vezes. E ela escuta. E aí estabelece-se um código, um diálogo entre as 2 irmãs mais novas, a mais velha trabalhava, e esse fenômeno. Né? E cria-se lá, por exemplo, uma batida para sim, 2 batidas para não, alguma forma de código. Com o tempo, elas descobrem. A casa tinha porão, tinha adega, tinha depósito, tinha tudo, na propriedade grande. Descobre-se o quê? Que um mercador havia sido morto naquela casa, estava enterrado nos fundos da adega, e era a alma dele que, entre aspas, assombrava a casa. Então, esse é o primeiro caso conhecido de manifestação espiritual registrado nos tempos modernos. O fenômeno cruza o Atlântico, transporta-se para a Europa, notadamente na França. Começa-se na França os fenômenos das mesas girantes. Eram essas mesinhas de canto, esses bistrozinhos de 3 pernas, começaram a flutuar e fazer evolução e dar voo rasante, enfim. Mas isso foi na França inteira. Isso se tornou reunião de lazer, de distração para a alta sociedade de Paris. Haviam reuniões para se divertir com isso, com as mesas girantes. Foi um fenômeno que contaminou e foi divulgado, jornais, revistas e tudo mais, né? Ficou conhecido como mesas girantes. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail era educador, poliglota, contador, autor, tradutor, discípulo de Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, um educador suíço que revolucionou a pedagogia. Ele trouxe o ensino centralizado na criança, como ela participante, a percepção dela no mundo, como aprendizado. Né? Então, o professor Hippolyte, convidado, ele não ligava para isso, ele não se preocupava com isso, mas ele foi insistir até que ele foi. Só que ele começou a ver outra coisa além da distração. Ele começou a se questionar: por que está fazendo isso? E começou a investigar seriamente, indo em reuniões menores, que não eram dedicadas tanto à distração, né? Pesquisando prestidigitação, estudando possíveis fenômenos elétricos. A lâmpada só seria patenteada em 21 de outubro de 1879. Então, não se sabia o que se podia trazer de fenômenos elétricos. Ele investigou tudo, pesquisou, fuçou, até um dia que ele perguntou para o fenômeno, também através de códigos de resposta, batidas, enfim. De onde vem esse fenômeno? E foi respondido: dos espíritos, das vozes do além. Ou seja, o espiritismo veio do céu para a terra, ele não foi criado entre nós. Ele foi desenvolvido entre nós, mas ele veio do mais alto, ele não é criação humana. Tá certo? São leis. Com o tempo, pesquisando e trabalhando e já conversando com os espíritos de maneira séria, ele descobre que ele teve uma encarnação antes ainda de Jesus Cristo, em que ele era um sacerdote druida nas Galhas e que ele tinha o nome de Allan Kardec. Então ele adota esse pseudônimo, Allan Kardec, para impessoalizar a obra. Ele sabia que tudo que ele estava estudando, pesquisando e tentando deixar para a humanidade não era obra dele, ele era só um instrumento. E ele já tinha obras publicadas com o nome dele, Hippolyte Léon. Então, ele, para impessoalizar uma obra que não era dele, ele adotou esse nome de Allan Kardec. Né? E ele diria para nós, isso está no livro que é o Espiritismo, no preâmbulo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A doutrina espírita, ela tem
alguns fundamentos básicos, alguns pilares, né? Os 5 principais são a vida após a morte, isso deixa a gente pareado com várias religiões, né? A reencarnação, ou seja, você nascer sucessivamente em situações diferentes, de acordo com a necessidade de aprendizado, para ir evoluindo, crescendo, melhorando, aperfeiçoando, etc. Né? É a única forma, inclusive, de se compreender as vias da justiça divina, as diferenças sociais, as questões de saúde e tudo mais. É a única forma lógica de se explicar isso. Tá? Explicar que não somos um algoritmo. A comunicabilidade entre os planos físico e espiritual. Óbvio, isso pode ser usado para tudo, para todas as finalidades. O Espiritismo indica fazer para o bem, para o auxílio, para o estudo, para a evolução e tudo mais. Mas a questão aqui é a possível comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual. Né? A lei de ação e reação, ou a lei do karma, ou a lei de causa e efeito, ou aqui se faz, aqui se paga, enfim, isso é autoexplicativo, né? É um pilar fundamental na doutrina. E a pluralidade dos mundos habitados. Como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Agora, qual o trabalho dos espíritos na Terra? Por que vieram fazer isso? Por que vieram chamar a atenção dessa forma? Auxílio, esclarecimento, orientação, expansão da consciência da humanidade, melhora individual, melhora da coletiva, melhora do planeta. Eles vieram dizer, estamos aqui, vocês não estão sozinhos, a vida continua. Né? Esses espíritos são pessoas como nós, mas já livres do envoltório físico, temporariamente. Né? Kardec colocou que a gente encarnado, a gente teria uma alma. Desencarnou, passa a ser espírito. É só uma questão de semântica. Tá? Seriam irmãos mais velhos que voltam para orientar. Por exemplo, vamos supor que nós todos aqui vamos fazer uma excursão, a gente vai, sei lá, para Uberaba. Aí eu vou uma semana antes para ver a questão da alimentação, acomodação, etc. Aí eu ligo e falo, olha gente, é o seguinte, toma cuidado, porque tal cidade está tendo obra, está tendo desvio, saiam mais cedo para fazer a viagem durante o dia. Olha, aqui tem previsão de frio, tem previsão de chuva, ou seja, eu fui antes, então eu vou comunicar, avisar. Então eles são irmãos que já estiveram aqui entre nós, estão do lado de lá e voltaram e falaram, é assim, tem consequência, tem chance, tem perdão, tem oportunidade, os afetos voltam, não se perde, os desafetos também. Tem reajuste, certo? Então, é isso, os espíritos são isso. Agora, eles sabem de tudo? Não, de forma alguma. Eles estão na busca tanto quanto nós. A morte não oferece a ninguém valores morais. Não se ela já não os tenha. A morte não dá inteligência para ninguém. Então, se alguém aqui morrer hoje, vai chegar do lado de lá a mesmíssima pessoa. Se um dia você morrer, fala, estou livre do meu cunhado. Cara, espera para tu ver. Espera para tu ver. Ele vai chegar lá no dia seguinte, o mesmo cunhado. Então, espiritismo é a mesma coisa que Umbanda, Candomblé, essas coisas? Não. Tá? O espiritismo nasceu na França em 1857, quando se lançou o Livro dos Espíritos por Kardec. O Candomblé é uma religião que veio da África para o Brasil, através dos escravos, e a Umbanda é brasileira, nasceu em Niterói em 1908. Existe muita similaridade, porque enquanto uns professavam a Umbanda com espíritos de indígenas, de pretos velhos, de ex-escravos, de matutos, essas coisas, você tinha escravos libertos que professavam o Candomblé, às vezes no mesmo ambiente. Então você tem muita similaridade. São coisas diferentes. São religiões espiritualistas. O termo espírita foi cunhado por Kardec. Não é o caso de ter que falar, se a pessoa é um bandista, falar, eu sou espírita, não precisa ficar corrigindo, não é nada disso, mas é só para a gente conhecer, certo? A gente respeita ambas, mas existe diferença. Ah, o espiritismo faz trabalho, faz macumba, traz o amor em 3 dias? Não. Há quem faça isso. Há médiuns que se prestem a isso. Há espíritos que se prestem a isso. Tá? Mas o espiritismo não faz isso. É a mesma coisa a gente está vendo aí, por exemplo, falcatrua no INSS. Existe? Existe. Em algumas unidades. Existe falcatrua de gente lá do alto escalão? Com certeza. O INSS foi criado para isso? Para fazer falcatrua para o governo? Não. Então é uma coisa. O espiritismo trabalha com espírito, com mediunidade. Faz isso? Não. Mas existem espíritos e casas que fazem. Tá? Pode-se reencarnar em corpo de animal? Não. Existem crenças que acreditam nisso, e principalmente no Egito Antigo, chamava-se metempsicose. Acredita algumas vertentes do budismo. Acreditam que se você não for uma boa pessoa,
você pode reencarnar no corpo de um cavalo, de um rato, de um cachorro. Isso não existe. O espírito não retrograda. Ele pode vir em situações, por exemplo, abusou demais da inteligência para o mal, e ele pode vir com a inteligência embotada em uma encarnação por questões de evolução, de karma, de aprendizado, enfim. Mas ele não perde as conquistas morais dele, ficam arquivadas para voltarem à tona um dia. Tá? Quando se houve, a gente já falou aqui de transição planetária, né? Houve um planeta do sistema de Capela que passou por uma reforma geral, por uma transição, por uma evolução do planeta, e uma pleiade de espíritos que não estavam sintonizados moralmente com esse planeta vieram para a Terra. Isso é um movimento normal, tá? Entre planetas, que não vamos discutir aqui, porque isso é tema de outra palestra que já foi feita e por outros palestrantes também. Mas quando esses espíritos, que já eram altamente evoluídos, porém não o eram moralmente, vieram para a Terra, começaram a encarnar aqui em corpos mais simples, ainda mais recobertos de pelos, ainda mais com mandíbula um pouco alongada ainda. Então, para eles, a sensação era de terem reencarnados em corpos de animal. Disso vem a crença antiga. Da mesma forma, a sensação de se ter caído do paraíso. Vamos falar disso mais uma vez um dia. Mas isso não existe, tá? O espírito não retrograda. Moço, o espírito tem ritual, tem sacerdote, essas coisas? Eu vou ler ipsis literis para ser fiel, tá? Resposta de Kardec, de trabalho de Kardec. Não. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhuma forma de culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Não temos sacerdotes e não adotamos em suas reuniões. Atenção, não adota altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentação de nenhuma forma, bebidas alcoólicas, alucinógenos, incenso, fumo, talismã, amuletos, vomitórios, horóscopo, baralhos, cartomancia, pirâmides, cristais ou qualquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. Ou seja, você tem 20 coisas, não existe nada disso no espiritismo. Tá? Aqui nós temos algumas imagens, mas nada de culto. Não tem ali Sr. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Dr. Laureano, que era mentor do Ovo Antônio. Não é para cultuar. Temos imagens aqui, né, como temos um Jesus aqui. Esse é para cultuar, mas não é mágico, certo? É só para a gente, né, não esquecer dele. Então, gente, no Espiritismo, adorar, cultuar a Deus em espírito e em verdade, sem rituais, sem simbologia. Agora, o caráter do Espiritismo: filosofia, religião, ciência. Vamos ver aqui. Obras básicas. Tá? O Livro dos Espíritos, de 1857, que é a parte filosófica da doutrina. 1019 perguntas e respostas, além de subperguntas. Às vezes faz uma pergunta, o espírito responde e faz uma subpergunta. Fala, mas e se for para a esquerda, não for para a direita? Tendo a mesma pergunta. Faz 1019 perguntas, né? O Livro dos Médiuns, de 1861, que é a parte científica, a parte experimental da coisa. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, que é a parte religiosa, a parte moral da doutrina. Tá, legal, o que eu vou fazer com isso? Então, tá aqui também. O Céu e o Inferno, 1865, o principal escopo dele é explicar a justiça divina à luz da doutrina espírita. Desencarne prematuro, acidente coletivo, deformações físicas, embotamento, humedade, tudo. Tá? O escopo era esse. E na segunda parte desse livro, o Kardec trouxe depoimentos que ele colheu de espíritos, através de diversos médiuns, infelizes, criminosos, espíritos de suicidas, né? A Gênese, em 1868, esse é um compêndio da história da humanidade. Formação do planeta Terra, o processo espiritual e físico dessa formação, fatos extraordinários da Bíblia que ele explica, predições da Bíblia que ele explica. E fora isso, a Revista Espírita, de 1858 a 1869. Era uma publicação trimestral, muito rica. Ela existiu depois com muitos outros editores, só parou durante a guerra, enfim, ela tem, mas na mão de Kardec foi esse período. Além disso, o livro que é o Espiritismo, de 1859, que ali era um compilado de pontos importantes entre o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, e tinha um diálogo com o crítico, com o cético é aquele que vê para crer, né? E com o padre.
e Obras Póstumas, de 1890. Aqui foram registros, já o Kardec desencarnado, foram vários registros de coisa que ele deixou, comunicações e cartas e mensagens e tal, foram reunidos por Pierre Gaetano e Marie e foram editados também. Então, são vários pontos de Kardec que ele reuniu e editou. Né? Além disso, a gente pode ver naquele banner ali, é uma representação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec. Ali a gente vai ver alguns espíritos que se manifestavam lá, por exemplo, um grupo de estudos, né? Benjamin Franklin, Lamennais e vários outros que estão citados ali, e tem uma representação da forma como o espírito, a gente fala em incorporar, esse tipo de coisa, não é bem assim, como é que eles irradiam a energia deles sobre o médium, né? Depois quem quiser dar uma olhada ali. Tá? O Espírito Verdade foi o responsável no plano espiritual pelo projeto do Espiritismo na Terra. É uma pleiade de espíritos, né? E o Espírito Verdade foi o responsável. Tem obra espírita que diz que era João Batista, o primo de Jesus que batizava, né? Não confundir com João Evangelista. É aquele que dizia, falou, ó, eu batizo com água, mas logo vem aí aquele que vai batizar com fogo, de quem eu não sou merecedor de desamarrar a sandália. Esse, segundo algumas obras, é o Espírito Verdade. O Espiritismo veio dizer que na esteira do tempo, nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas atitudes do passado. Né? Jesus disse em Mateus 5, 23, reconcilia-te com o teu irmão. Se você for lá fazer uma oferenda no altar, você lembrou que você tem uma pendência lá atrás, larga aquilo, vai lá resolver tudo com o teu irmão, depois você volta. Porque existem consequências. Porque o desencarne pode separar esse irmão por séculos. Você pode não cumprir, não resolver, não desatar esse nó, tá certo? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas atitudes impensadas. O Espiritismo nos diz que a dívida anda de braço dado com o devedor em qualquer parte do universo. A gente não fica sem quitar, porque a lei é justa e é sábia e é perfeita. As nossas não, a de Deus sim. Porém, por outro lado, qualquer migalha de bem que a gente faça também advoga em nossa própria causa em qualquer tempo, em qualquer lugar do universo. A vida é um emaranhado de ontem e hoje na direção da amanhã. Eu não sei quem podia estar aqui, eu dei uma palestra um dia durante a semana falando que às vezes a gente tem que voltar na nossa própria linha do tempo, ou a nossa linha do tempo volta para que a gente faça uma limpeza em alguma coisa para continuar. Tem hora que os caminhos estão bloqueados, aqui está tudo entupido, você tem que limpar um. Então é isso, é um emaranhado de ontem e hoje na direção de amanhã, é um tecido só, é uma tessitura única. Somos criados iguais, sem exceção, mantidos por Deus, né? Criador de todo o universo. Aí também os espíritos dizem, para eles, dentro do entendimento deles, dentro do que eles sentem, do que eles conhecem de outras camadas que vêm acima deles também, os planos espirituais são vários. Eles dizem que Deus teria criado tudo. Tudo é tudo, não tem nada além de tudo. Porque se alguma coisa ele tivesse deixado de criar, poderia se imaginar que alguém criou. Então aquele alguém seria o verdadeiro Deus, isso não teria fim. Então para eles, no entendimento deles, Deus criou tudo. Tá? Tanto é que Deus, a primeira obra e a primeira pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Ele não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus. Resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. A gente faria 4 folhas de resposta, mas os espíritos são lacônicos. Inteligência suprema, causa primária de tudo. Ponto. E que esse mesmo Deus não tem pressa. Ele não exige que a gente tenha pressa de alcançá-lo. Ele exige que a gente tenha empenho e perseverança. É diferente. E ele nos dá o livre-arbítrio para isso. Para a gente pensar, para a gente agir, para a gente calcular, para a gente atuar. A gente é livre para escolher. Mas tudo com consequências. Então ele não tem pressa. Ele exige empenho, força de vontade, coragem e determinação. Os espíritos nos dizem que um bom pensamento ou uma oração à distância podem ser de grande valia no auxílio de alguém. Então a gente pode orar por necessitados, por pessoas que estejam enfermas em hospitais, vivendo em região de guerra.
etc., à margem da lei, da sociedade. A gente está auxiliando. A gente pode fazer mais. Mas se a gente não puder fazer, uma oração, um bom pensamento é um auxílio. O Espiritismo ensina, como outras religiões também, mas olhar para dentro, para as nossas imperfeições, para as nossas paixões primitivas, para os nossos instintos bestiais, para as nossas más inclinações e combatê-los. E isso, honestamente, faz algumas pessoas se mandarem. Olhar para dentro é perigoso. É perigoso. Uma coisa que a gente escuta em diversas palestras, de forma íntima. Isso não é lipoaspiração, tá? Não é. É reforma moral íntima. Moral. A gente deve melhorar em todos os quadrantes da vida. Personalidade, emoções, sentimentos, reações, relações conosco e com o mundo à nossa volta, né? Voltando nossos corações sempre para o bem. Afinal de contas, nós somos imortais. Tá? E sempre, quem falou isso aqui foi o Amilcar, sempre vamos estar mais perto da origem do que do destino. Porque a gente teve uma criação em algum momento, mas a gente é imortal. Então, no dia que você tiver 1 milhão de anos, você vai estar mais perto da origem do que do destino. E o Espiritismo nos ensina que a maior de todas as batalhas que a gente trava é contra nós mesmos. Contra tudo isso que eu citei aqui. Nossas imperfeições e tudo mais, né? E que quem vence a si próprio, vence as más inclinações, as imperfeições, é maior no céu do que qualquer general estrategista que já tenha pisado sobre a terra. Então, a maior batalha de todas é essa. É fácil, no dizer dos espíritos, vencer uma multidão. Difícil é vencer a nós mesmos. Então, o que é o escopo da vida? Trabalha, 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 para depois chegar lá e trabalhar mais. É isso. Então, gente, se a gente não gosta de trabalhar, se a gente não tem vontade de estudar, se a gente não tem muito empenho, se a gente não liga para perdão, a gente está fazendo isso errado, a gente não vai se adaptar, a gente vai ter problema sério. Tá? Então, se você... Tem muitas religiões que pregam descanso eterno. Se você for em algum lugar e ouvir falar em descanso eterno, eu não sei quem tem criança, quem lembra, é o filho dos pinguins de Madagascar, o pinguim fala, sorria e acene. Sorria e acene. Né? Falou em descanso eterno, abstrai e finge demência. Respeita, fica na sua. Não morre. Tá? O Espiritismo veio para nos libertar da ignorância, da castração religiosa, do sectarismo religioso. Muitas religiões mantêm e mantiveram seus fiéis através do medo. E sabe aquela coisa assim? Sabe o cavalo que corre com aquele negocinho para ele não olhar para o lado e para ele enxergar só para frente, para ele correr para frente? É isso, muita religião faz isso, senão ele sabe. Se a pessoa pensar, acabou, porque elas são limitadas. Nós respeitamos toda religião que edifique. Por exemplo, em qualquer religião que a pessoa acredite naquilo, seja qual for a interpretação do evangelho, porque é só isso que muda. Vamos supor, o Carlos lá no bairro dele tem uma igreja lá que só tem uma unidade, tem ali 50, 60 frequentadores, tá certo? Não é uma rede, mas dentro daquela crença, ele tenta ser o melhor marido, o melhor profissional, o melhor vizinho, o melhor consumidor, o melhor motorista. Dentro daquela crença, perfeito. Porque os espíritos dizem que dentro daquela crença Deus consegue chamá-lo, consegue falar com ele. Então, qualquer religião que edifique, que ensine a pessoa a ser um ser humano melhor, é aceita e deve ser respeitada segundo os espíritos. Mas, Carlão, se falar em descanso eterno, sorria e acene. Sorria e acene. A única coisa que o espiritismo, entre aspas, combate é o materialismo e o fanatismo. Porque eles não aceitam fanatismo mesmo nas nossas fileiras, porque é um descontrole. Moço, então existe campanha para as pessoas se tornar espírita? Não. Isso se chama proselitismo e não existe nas nossas fileiras. Tá? Não se impõe os princípios espíritas para ninguém. Pode convidar, você pode oferecer, você pode dar exemplo e oferecer para que a pessoa encare com razão, com lógica. Isso é bom ou não é? Isso é verdadeiro ou não é?
Isso é útil ou não é? Como dizia Sócrates, né? Bom, é verdadeiro, é útil. Certo? Muita gente dá depoimento de ter conhecido Chico Xavier, ter trabalhado com ele em tarefa mediúnica lá em Uberaba, mas todos falam, nunca se viu Chico Xavier tentando convencer ninguém a ser espírita. Ele convencia as pessoas a ter paciência, a confiar em Jesus, a ter fé, né? A confiar na providência divina, a ter amor, a perdoar só. Nunca se viu Chico tentando convidar ninguém, convencer ninguém a ser espírita. O Kardec disse que a fé deve encarar a razão frente a frente em qualquer tempo. Então a fé deve ser lúcida, não a fé cega, fanatismo, não, a fé lúcida, inteligente, que pensa, que raciocina, que põe à prova. Os Espíritos nos dizem, porque Jesus disse que existe a porta larga, mas que a porta correta é a estreita. Os Espíritos ensinam que a porta é estreita para passar um de cada vez. Porque a gente vai ali de braço dado coletivamente, mas o testemunho é individual. É sobre aprendizado. Um dia vai ser entre você e Deus, entre cada um de nós e Deus. Então, por isso, a questão da porta estreita. Então, gente, para nós que nos achamos incompetentes, incapazes, infelizes, para muitos de nós que acreditamos que não merecemos ou que carregamos profundos complexos de culpa, Deus tem outra ideia da gente. Porque Ele sabe, assim, meus filhos, eu criei. Eu sei onde isso vai dar. Então, existem chances que nos são trazidas graças ao Espiritismo. Chances de renovação. Porque mesmo os piores delinquentes, para Deus, são anjos em potencial. Não é? Só estão temporariamente em caminho errado, como nós estamos ou já estivemos. Os Espíritos ensinam que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E o que está pegando é que falta a gente fazer o certo. Na maioria das vezes. Outra coisa que é importante esclarecer. Deus não é Jesus, Jesus não é Deus. Deus é o Criador de tudo. Jesus é o nosso irmão mais velho, governador responsável pelo planeta. Já esteve onde estamos, está lá na frente, nos aguardando, nos ensinando, nos mostrando o caminho. São seres distintos, digamos. Tá? O Espiritismo liberta de qualquer coisa que nos escravize, principalmente no campo religioso. Né? Mas ele esclarece que a colheita é na exata proporção do plantio. Que a mesma terra que é fértil ao trigo também é fértil ao joio. Ele diz lá, deixa o joio crescer e o trigo crescer junto. Quando chegar na hora da ceifa, um vai para o celeiro, o outro, né, vai para a fogueira. O joio e o trigo são plantas iguais enquanto brotos. Tal. Quando elas crescem, que solta a espiga, aí você fala, esse é trigo, esse é joio. São duas ervas iguais. Né? Mas isso é uma metáfora. É da lei que eles nasçam juntos. Mas o que ele quer dizer? Deixa o mal e o bem crescer junto. Quando eles estiverem maduros, a gente vai identificar o que é bem, vai ser colhido no celeiro, o que é mal vai ser levado embora. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, nosso coração é aqui onde ele fala que é terreno fértil, tanto para o joio quanto para o trigo. Então, a gente toma cuidado. A colheita é na exata proporção do plantio. Nós estamos hoje colhendo o que plantamos em algum momento e, ao mesmo tempo, plantando para colher em algum momento. É o contínuo que eu falei, é a mesma tessitura da vida. Né? Não estamos em um vale de lágrimas, mas não estamos em um parque de diversões. Uma luzinha? Estamos em um planeta escola. E como é que funciona uma escola? Estuda, prova. Para quê? Para ver se aprendeu, para ver se entendeu, para ver se domina aquilo, para ver se pode passar para uma outra categoria de ensino. Ou se não, se precisa fazer uma recuperação. Ou se não teve jeito. Repetiu, faz tudo de novo. Encarnação. Planeta escola. Tá? O esquecimento do passado. Poxa, então por que eu esqueço? O que adianta? Se eu nasci e esqueço de novo, eu não lembro, até por isso eu não acredito, porque eu não lembro. Gente, segundo a espiritualidade, o esquecimento do passado é acréscimo de misericórdia. Fora toda a misericórdia que Deus tem, ele acrescenta que a gente esqueça do nosso passado. Porque o nosso passado é criminoso. Numa proporção tão grande que a gente não conseguiria sair do lugar. O próprio Chico Xavier dizia que criminoso é qualquer um de nós que foi pego. Tá? Então, é acréscimo de misericórdia, vocês vão achar isso em diversas obras.
Porém, o nosso comportamento, as nossas inclinações e tudo mais, revelam a natureza das nossas faltas, a gente tem intuição, tá? Os nossos desejos, a gente vê por onde que a gente já errou. Isso ajuda a gente a selecionar o caminho. Poxa, eu sinto que eu já errei por aqui, então eu vou tomar mais cuidado ou já vou desviar de caminho, né? Esse esquecimento é um convite permanente à renovação. Mas mesmo esquecendo, a gente sabe distinguir entre o certo e o errado, distinguir entre o bem e o mal, né? E outra, as conquistas morais do espírito não se perdem. Tá? Isso se acumula, isso não se perde. Você pode não ter acesso às lembranças. Tudo que você fez de errado vai colher, tudo que você plantou de bem vai colher, tá? Novamente, né, o que a gente fez de bem vai advogar em nossa causa própria. Então, as nossas conquistas morais, elas não se perdem, por mais que em algum momento elas possam estar arquivadas em algum escaninho da mente, certo? Gente, são leis universais e leis irrevogáveis, porque são divinas, né? Tudo que os homens conhecem, de química, de física, de gravidade, o homem só aprendeu a explorar isso, ele não inventou. Né? A gente não inventou química, física, essas são leis universais. O homem aprendeu a explorar, a controlar e tudo mais. Né? A gente não inventou a reencarnação, é lei de Deus. É uma lei do planeta Terra? Não, é uma lei universal. Né? A mediunidade, a gente não se apropriou, Kardec não patenteou a mediunidade. Ela já existe, ela já existia, ela é uma condição do ser humano, não da religião. São leis coesas. Cristo teve que nascer, ser bebê, ter mãe, ter adolescência e tudo mais. O apostolado dele começou com 30 anos de idade. Ele não veio num carro de fogo dos céus, como imaginavam os judeus. Né? Ele passou por todos os ditames da lei. Mediunidade. En passant, né? Isso seria trabalho para outra palestra. A mediunidade é só a possibilidade de se comunicar com o plano espiritual, de alguma forma. Existem vários tipos. Pode ser via escrita, pode ser pela psicofonia, que é o que a gente chama de incorporação, né? Pode ser por doação de energia, um monte de coisa. Tá? Paulo fala da diversidade dos carismas na Bíblia. Né? Então, existem vários tipos de mediunidade, mas a mediunidade em si é só essa possibilidade de se poder entrar em contato com o plano espiritual de alguma forma. Tá? Médium é a pessoa que tem esse dom, em maior ou menor grau. Na prática, praticamente todos os somos. Uns lá perto do zero, uns lá perto do 99, mas né, o médium é isso, o medianeiro, o intermediário entre os dois planos. Né? O Espiritismo, segundo Kardec, é uma estrutura dinâmica, tá? Não é uma coisa engessada. Ele anda de braço dado com a ciência. Quando a ciência para por limitação, ele continua, porque ele explica a lei. E ele deixou escrito para a gente, está lá em A Gênese. O Espiritismo, marchando junto com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas demonstrarem que ele está em erro sobre um ponto, ele se modifica. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Então, o Espiritismo é dinâmico. Se a ciência provar alguma coisa contra, ele vai junto. Isso não aconteceu. O que o Espiritismo diz sobre Jesus? É o nosso guia, é o modelo para a humanidade. A vida de Jesus é a mais pura expressão da vivência da lei de Deus e dos ensinamentos de luz e roteiro de luz para a evolução da humanidade. Moço, o Espiritismo respeita a Bíblia? Sim, profundamente. A Bíblia para nós é o roteiro seguro dos passos de Jesus. Passos esses que nós devemos caminhar juntos um dia. Agora, ao longo da humanidade, ao longo da história, sim, houveram algumas alterações na Bíblia por questões de interesses pessoais, interesses políticos, econômicos em épocas diferentes, tá? Mas a espiritualidade fala. Eles batalharam muito para que a ideia central de Jesus permanecesse viva. Então não é ler ali o que está escrito. Uma tradução para outra, isso morre, isso mata. Você pegar uma Bíblia hoje, tem linguagem ali atual, jovem, então não tem mais nada a ver com as de antigamente. Algumas coisas mudam o sentido, algumas palavras mudam o sentido. Você tinha coisa que antigamente era nome de homem, hoje era nome de mulher e vice-versa. As coisas mudam ao longo da época. Tá? Então, a ideia central que está ali é que deve ser respeitada, do amor, do perdão, da fraternidade, da vida eterna e tudo mais. Tá?
Mas a Bíblia, sim, é roteiro seguro para cada um de nós. A obra de Kardec seria complementada futuramente, né? Principalmente aqui, no nosso caso, através de Chico Xavier, com livros de Emmanuel, com livros de André Luiz, né? Mais de 450 obras só de Chico Xavier. Divaldo Franco, mais quase 300. Né? Isso é complementação da obra de Kardec. O livro espírita é um livro que foi escrito por um espírito através de um médium, né? Ou ainda um livro total conformidade com os ensinamentos espíritas. Então, isso é um livro espírita. Tá? Gente, a gente conhece os 10 mandamentos, todos conhecem. Né? Aliás, o Chico dizia que esse foi o primeiro livro espírita da história da humanidade, que ele falava que foi psicografia na pedra. Né? Mas Kardec pergunta para a espiritualidade: qual é o mandamento para os espíritas? Ele fala: amai-vos. E um segundo mandamento: instruí-vos. Buscai o conhecimento. Para quê? Para sair desse engessamento, desse embotamento que as outras igrejas produzem. Algumas ainda produzem. Né? Então, amai-vos em primeiro lugar. Instruí-vos em segundo. Um povo ciente, inteligente, que pensa, não é interessante nem para governo e nem para religião castradora. Mas a espiritualidade fala: vai buscar conhecimento para vocês discernirem entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre as atitudes. Né? Então, gente, finalizando. Então, a maior ciência que nós temos acesso não é a química com as suas interações, com as suas reações, não é a física com as grandezas, com as medições, não é nem a matemática que é tida como a mãe de todas as ciências. A maior ciência que nós temos acesso é a ciência do recomeço. Desde sempre, graças aos espíritos, hoje nós temos maior ciência, maior conhecimento disso, através da misericórdia divina. O espiritismo, ele não é o dono da verdade, ele não é o salvador, ele não é a palavra final. Ele é o caminho, um caminho mais esclarecido. Opinião minha, Fábio Benvenuti, ele não é a religião do futuro. Ele é o futuro das religiões. Ele é a base para a religião do futuro, porque todas vão chegar à verdade um dia. E a verdade está acima de todas, inclusive da nossa palavra dos Espíritos. Né? Antes do Espiritismo já existia salvação. Já existiam espíritos que ficavam livres dessa roda de samsara que é a reencarnação. Porque isso também é da lei. Então já existia, mesmo antes de Jesus, já existia quem se salvasse. Né? O Espiritismo é o consolador prometido. Ele consola. Ele é a terceira revelação. Tá? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Kardec. O Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Moço, eu acredito em encarnação, eu sou espírita. Ó, eu já fui no Preto Velho. Moço, ó, eu sinto uns arrepios. Moço, eu tô aí todo dia, 30 anos aí. Eu sou espírita. Não sei. A questão é, o que você faz com tudo isso? Você está aqui 30 anos, beleza. Só que você chega na calçada, você liga o rádio do teu carro, teu time está perdendo 3-0. E aí? A senhora liga o celular. Ah, mãe, pegou minha toalha. Ah, mãe, enfia o dedo no meu olho. E aí? O que você faz com 30 anos sentado aqui? Então a questão não é essa. Ah, eu sinto uns arrepios. Pode estar a janela aberta. Pode estar ventando. Tá certo? A questão é, segundo Allan Kardec, o espírita deve ser comprometido com a verdade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então a questão é essa. O quanto você luta contra você para domar as suas más inclinações? Nós, né? Nós lutamos contra nós, certo? Então, isso caracteriza o espírita, ou não. Bom, gente, Jesus sintetizou tudo isso em amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele colocou Deus, o próximo e nós. Está tudo sintetizado nisso. Tá? Mas a gente ainda precisa de todo esse desenvolvimento. Né? Como eu sempre digo, cada trabalho que se faz aqui, um palestrante, é uma pincelada de tudo. É uma simples pincelada de tudo que a gente ainda precisa aprender. Mas Kardec disse, porque se ele tivesse dito
e fora do espiritismo não há salvação, ele seria somente mais uma religião. Mas ele disse, fora da caridade não há salvação. E eu finalizo esse trabalho, uma frase que ele não deixou por escrito, mas que Leon Denis atribui a ele, e está lá no dolmen do túmulo dele, lá do monumento do túmulo dele em Paris, que é o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Um domingo de paz a todos. Que assim seja. Muito obrigado pelo moço.